Olá, boa noite, muito bem-vindos a mais um bate-papo universitário. Eu sou Eliamara Calácio, graduanda em Direito. Hoje estou com um convidado muito especial. Ele é advogado, mestre em Direito Internacional, pós-graduado em Direito e Processo do Consumidor, Processo do Trabalho, todos pela Unisantos. Professor universitário, e coordenadora adjunto na Faculdade de Peruíbe, a Unicep. E ele é dono do canal no YouTube, Professor Pepo. Curtam lá, deixa seu like. O nome dele é Henrique de Campos Gurgel Esperança. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Universitário. Boa noite, Liamara. Tudo bem? Tudo preparado para essa noite? Vamos ficar aí durante uma horinha aí. Isso. Um tema muito importante, né, professor? Qual é o tema que vamos falar hoje? Isso, publicidade enganosa e abusiva. Tá? É uma coisa, na verdade, que a gente vê o tempo inteiro, né? Quem assiste TV vê direto lá um anúnciozinho, uma venda, né? Na verdade, na TV, e a gente não sabe muito bem verificar se aquilo está sendo um abuso contra a gente, ou até mesmo está levando o consumidor a um engano, tá? E o tema acaba ficando importante por causa disso, porque faz parte da nossa vida. Inclusive em filme que a gente assiste, tem um monte de publicidade que não poderia ter. Oi? Eu já tenho uma dúvida, professor. Eu já tenho uma dúvida, professor. Acho que é a dúvida de muitos. Qual é a diferença em publicidade enganosa e abusiva? Então, o código, na verdade, ele estabelece o conceito dessas duas publicidades. A enganosa é aquela que mente para o consumidor ou passa para o consumidor uma informação inverídica, tá? Alguma coisa falsa, alguma coisa irreal para o consumidor, leva ele a comprar o que ele não quer comprar. Já na publicidade abusiva, não. Ela instiga ou provoca o consumidor em algum valor moral dele e acaba gerando uma ofensa, tá, ao consumidor. É uma publicidade que ela acaba discriminando um tipo de consumidor ou incita a violação da lei. A gente tem vários exemplos, inclusive publicidades que foram proibidas, tá, por causa de serem abusivas. Abusiva normalmente ela é engraçada. É uma publicidade que a gente vê e a gente ri, porque ela é absurda. Ela, apesar dela ser agressiva, a reação normalmente, até do brasileiro, né, a gente faz piada com tudo, a reação normalmente é dar risada. Só que quando a gente para pensar, a gente sente um desconforto, sente algo ruim naquilo. E é assim que mais ou menos a gente identifica a publicidade enganosa da abusiva. E a enganosa é aquela que mente descaradamente para o consumidor, leva ele a comprar gato por lebre. Né, que é aquela situação desagradável. Eu faço um anúncio com uma mensagem publicitária com um parcelamento que quando você chega na loja, o parcelamento não existe. Tem juros, são cláusulas que não foram veiculadas, não foram informadas. Tá? Isso é sempre um problema. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação para você não cair justamente num engano. E uma coisa que é muito importante da gente frisar, tá, nessa situação, é a diferença entre publicidade e propaganda. E normalmente a gente cai na ideia de publicidade e propaganda como sendo a mesma coisa, e não é. A publicidade ela é feita por um fim comercial. A gente quer vender com a publicidade. A propaganda não, ela é para divulgação de ideologia. Tá? A ideia da propaganda é justamente fomentar a divulgação de ideias. Então a gente fala em propaganda política, porque ela é ideológica. A propaganda da igreja, quando estava na expansão da igreja há muitos e muitos séculos atrás, né? E a publicidade não, a publicidade para vender bonequinho, que nem os bonequinhos que tem aqui no fundo, vocês podem ver aqui no fundo. Isso aí é um anúncio, tá? E tem um fim comercial, tá? A publicidade ela é totalmente comercial. É um grande equívoco quando se fala, por exemplo, na propaganda política, da figura do marqueteiro, da pessoa que vai fazer o marketing. E não é assim que funciona, tá? Não é essa a ideia. O profissional que auxilia o candidato, no caso, ele na verdade só está fazendo um planejamento de propaganda, de divulgação de ideias. Tá? Então, senão não dá muito certo, não funciona muito bem, né? Pensar numa venda, nesse caso, é meio complicado.
Mas é um conceito aí que a gente consegue realmente visualizar na prática com uma facilidade grande. Tem fim comercial, quer me vender alguma coisa, publicidade. Quer me convencer de algo, de alguma ideologia, de um comportamento, de um padrão de conduta, propaganda. Quando o governo fala, use máscara, até aproveitando o momento, né? É propaganda, não é publicidade. Não tem ninguém tá querendo, tá? Vender máscara para ninguém, tá? A ideia não é essa. Diferente da lojinha que aparece lá falando, olha, eu tenho máscaras de super-herói. Aí sim, aí é publicidade. Aí já é mais interessante. Tem mais Professor, alguma? tem vários tipos de publicidade, né? Não só, tem vários tipos, né? Sim, No caso tem aí. vários tipos, na verdade, dentro do enganoso, tá? O enganoso que acaba aparecendo mais nos tipos diferentes de publicidade que a gente acaba vendo. A, a ideia aqui, dentro dessa classificação, é uma classificação típica do marketing em si. Não entra muito na seara do direito, embora o direito ele reconheça cada tipo e visualize o que cada tipo pode ou não estar dentro do enganoso e abusivo. Para o direito, para a legislação em si, existem só dois tipos, que é a publicidade enganosa e a publicidade abusiva como reprováveis. Só que dentro desses tipos a gente vai aplicar cada espécie de publicidade. E aí a gente tem várias, tem merchandising, tem o puffing, tem o teaser, tem a mensagem, a publicidade subliminar que ela não é reconhecida, tá, em lei, nada muito relevante Muito no ponto de vista interessante. legislativo, porém é uma publicidade gravíssima, tá? Quando ela é feita, ela é muito grave, porque ela atinge o consumidor num estado de fragilidade e numa absorção psíquica muito grande. Ela grava mensagens no consumidor de uma forma muito densa, de forma que o consumidor ele quer muito consumir aquilo e ele nunca tinha pensado em consumir, ficar naquela repetição da mensagem. Vou pegar um tempinho para explicar cada um dos tipos, tá? Eu sou Pode apaixonado explicar, por isso. professor. Fique à Pode. vontade. Estamos aqui para esclarecer essas dúvidas aí, que acho que muitas pessoas têm, né, professor? Fique à vontade, Sim, pode esclarecer. Eu tá já fiquei ótimo. curiosa dessa subliminar aí, já fiquei curiosa. Essa não é terrível. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a publicidade ela tem que ser facilmente identificável pelo consumidor. O consumidor ele tem que olhar para a mensagem e falar assim: ah, estou sendo alvo de uma mensagem publicitária. Ela não pode ficar escondida em um determinado contexto, não pode ficar mascarada. Então ela tem que ser bem evidente. O consumidor tem que saber que está sendo alvo de uma mensagem publicitária. E aí surge, por exemplo, o merchandising. Merchandising é uma das minhas publicidades favoritas, assim, um modo de fazer, porque o merchandising ele usa a publicidade dentro do contexto normal do uso dela. Então, imaginem, por exemplo, que eu queira fazer um merchandising, uma publicidade da Coca-Cola. Então, eu estou sendo patrocinado, a Coca-Cola patrocina nós aí, tá? Dá uma ajuda. Eu ganho, estou com uma latinha de Coca-Cola na minha mão, imaginar que estou com a Coca-Cola aqui, e vou tomando, vou até fazer um merchandising aqui do professor Pepo, vai tomando Pode a. fazer, fique à Pode ver vontade. que é que bonitinho. Vou tomando a Coca-Cola enquanto eu falo. Eu, em momento algum, eu vou falar que é uma Coca-Cola, ou que aquela Coca-Cola está uma delícia. Mas eu vou ficar tomando à medida que eu vou falando. Aquela mensagem de tomar e falar e aparecer alguma coisa bacana sobre o assunto, as pessoas entretidas, até mesmo, dependendo do contexto, admirando a pessoa que está falando naquele momento, junto com aquela Coca-Cola, a imagem de sucesso ela acaba ficando atrelada, tá? E a gente não consegue justamente desvincular uma situação das meus cachorros já querem Coca-Cola também. Se fala Coca-Cola, É, elas começam. todo Eu mundo até sabe que fiz, a gente está em casa, né, professor? E que há pô, nem falo. ruído, choro de criança, cachorro latindo, isso é normal, fique tranquilo. Eu não sossego. Então, aí, qual o problema do merchandising? O merchandising, como eu uso cotidiano, ele tende a ficar mascarado no contexto da mensagem. Então, a gente vê muito isso em novela. Tá? A novela tem demais de merchandising. Só que para o nosso sistema, o que a gente tem? A gente tem uma mensagem
publicitária escancarada. Então tem um determinado momento durante a novela, por exemplo, em que o personagem, né, a personagem, o mocinho, a mocinha, pegam aquele produto e falam, vejam, este é o produto da, sei lá, da Natura, é excelente esse perfume, incrível, olha que cheiro bom, e tem todo um contexto só para falar daquele bendito produto. E aquele produto ele é escancarado, ele é colocado bem na frente, tanto que o foco da câmera fica no produto no cantinho e os personagens ao fundo. Isso é permitido, porque é evidente. Aliás, quando a gente está vendo novela, começa isso aí, primeira coisa que passa na nossa cabeça é o jabá, já estão ganhando dinheiro da Natura. Tá? Porque a gente sabe que o brasileiro, no geral, a gente repara muito que estão ganhando dinheiro por aí que a gente quer ganhar também. É verdade, mas é terrível. Ou então, atropelaram um mocinho, aquela cena de tensão daquele close na frente do carro e aparece a logo lá daquela determinada empresa. Normalmente é Ford, eu não sei porque a Ford sempre atropela os mocinhos na Globo. Nunca entendi muito bem a lógica de ser sempre a Ford o carro da pessoa que atropela. Mas tudo bem, né? Tá lá, dá um impacto, que é Ford é forte. Ford é forte. E é bem bacana. O Big Brother Brasil também, que é super famoso, tem um merchandising absurdo, tá? Todas as provas de líder, todos os eventos, prova de anjo, prova de comida, prova do que for lá, é tudo patrocinado e tudo vem mostrando o uso do produto. Esse merchandising é perfeitamente permitido, sem problema algum, tá? Ele funciona super bem, não há problema. Onde a gente vê falha? A gente vê falha naquele contexto muito disfarçado. Imaginem, por exemplo, que eu estou aqui falando com vocês, no fundo tem uma logomarca de uma empresa bem pequenininha ali no cantinho, ninguém percebe. Esse merchandising, ou então aquele exemplo da Coca-Cola que eu estou falando, tomando Coca-Cola, aquilo é totalmente proibido no nosso sistema. E a gente tem um monte de filme que é feito isso. No Clone era só a Fiat. Meu irmão querendo me sacanear e falando mal da Fiat. Mas na Laços de Família era a Ford. Tá vendo só a concorrência aqui agora? Terrível. Esperança de esperança. Esperança versus esperança. Ele vem aqui só para me zoar com meus exemplos. O que eu tava falando mesmo? Da ilícita. Tem vários filmes. Por exemplo, O Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele traz um monte de conteúdo, um monte de publicidade em segundos. Num hambúrguer americano que ele pede, vem lá um Burger King. O relógio, quando dá um close, ele dá uma olhada no relógio para ver a hora. Você não tá prestando atenção em nada, você só tá vendo a cena dele olhando a hora, ou dele parando o carrão dele. O carro é da Audi, o relógio da Bulgari. E olha como a gente grava a marca sem nem perceber no contexto. Você tá só assistindo o filme, mas aquela marca, ela fica gravada na cabeça. Se a gente perguntasse, numa situação com uma plateia, você só fizer a pergunta, qual o hambúrguer que o Homem de Ferro come no começo do primeiro filme? Do primeiro, olha como faz tempo isso. Do primeiro filme, todo mundo vai falar Burger King. Por quê? Porque aquilo fica gravado no subconsciente. Tá? E é uma desgraça isso para o consumidor, porque cria nele um instinto de consumir aquele produto como sendo algo que o torna Homem de Ferro. Quem que não quer ser o Tony Stark? Todo mundo quer ser o Tony Stark. Ele é milionário. Ele tem uma armadura super legal. Todo mundo quer uma armadura super legal. Então você corre atrás daquele produto como uma sensação até mesmo irracional de alcançar aquele herói, de ser aquele herói. E isso é muito grave para o consumidor e isso o nosso sistema não permitiria. Só que, naturalmente, isso vem, tá, importado para a gente quer ver o filme vem e a gente é objeto desse tipo de ação. Filmes brasileiros, por exemplo, vocês já não veem isso. O filme brasileiro, antes de começar, aparece uma tela preta, reparem, fica escrito assim, patrocínio, e todas as marcas que patrocinam. E toda vez que aparece alguém com uma sacolinha de alguma coisa, dá um close na sacolinha. Fica super evidente. Por quê? Porque o Brasil ele é muito protetivo. A nossa legislação ela protege o consumidor, ela abraça o consumidor de uma forma muito séria. Então, ela não permite que o consumidor seja objeto de uma, sei lá, de uma agressão, vamos dizer assim, ou de um engano grande.
Então, o merchandising ele se resume nisso, na utilização do uso padrão do produto. Ele pode ser ilícito, como ele pode ser lícito. Ele vai ser lícito quando eu puder identificar ele com facilidade. Bati o olho e falei, é jabá, tá? Não precisa cantar a musiquinha do Raul Gil, mas se cantar fica melhor ainda, fica mais evidente a publicidade. Ou então ele vai vir num contexto completamente ilícito, oculto. Tem dúvida? Não, eu Pode estou falar. falando assim, se eu estou falando de essas mensagens, está lá no fundo, eu estou olhando seus Minions, o seu está sendo patrocinado pelos Minions aí Não, atrás. tem uns outros aqui, ó. Tem um Stormtrooper. O Eu estou Minion olhando. Batman aqui dormiu já. Já apagou. Não aguentou me ouvir falando aqui, ó. É da mãe. É Eu tenho. brincadeira, professora, Eu só foi aceitaria o para ele. patrocínio. Eu tenho muitos bonequinhos, eu não sou uma pessoa muito madura. Tem um Homem de Ferro aqui, ó, só pra mostrar pra você. Tô falando, olhando pra ele aqui, ó, ele tá me fiscalizando. Tem aí outros tipos de publicidade. Tem o teaser, por exemplo. O teaser é aquela. Na verdade, o teaser é o que a gente vê em filme, que é o trailer. Aquele trailerzinho, aquela mensagem publicitária que serve para chamar a atenção do consumidor, só que ela não traz muita coisa. No fundo, no Brasil, o que a gente vê de teaser em publicidade é um exemplo até um pouco. Desculpem os publicitários que tiveram essa ideia, tá? Mas é um pouco bobo. Porque ele vem com aquela informação: não compre carro amanhã. Tá? Essa situação de não compre carro amanhã, ele simplesmente não está falando nada para o consumidor. O consumidor está vendo a mensagem e está recebendo uma informação de não compre carro amanhã. Tá, como se eu fosse sair qualquer dia da rua e comprar carro. Mas vem aquela ideia, não compre carro amanhã. Para quê? Para que o consumidor fique, por quê? Por que não comprar carro amanhã? E ele fica curioso, ele guarda aquilo dentro dele, é ansioso, desesperado para saber o que vai acontecer, assim como um trailer de filme, que a gente vê o trailer e fala assim, nossa, esse filme deve ser bom. Às vezes é uma porcaria, mas a gente tá lá de olho pensando, nossa, filme legal, o trailer me chamou a atenção. Até porque tem aquela voz do Preview Man lá que é classe A, né? E você fica instigado. O teaser ele vem como metade da mensagem publicitária, ele vem como cortadinho, tá? Então vem só essa informação, não compre carro amanhã. E amanhã sai uma nova mensagem falando, hoje você pode comprar carro, porque hoje tem promoção, hoje tem isso, hoje tem taxa zero, e completa a informação. Então o teaser ele vem como uma meia mensagem publicitária, quase que sem conteúdo, aparentemente ilícito, porque a mensagem publicitária ela tem que ter conteúdo, tá? É obrigatório colocar conteúdo dentro da publicidade, ela tem que acrescentar para o consumidor, senão ela passa a ser ilícita, ou ela passa a ser enganosa ou abusiva, normalmente enganosa pela falta de conteúdo, só que ela vai ser completada no dia seguinte. Então, como virar essa complementação, ela para de ser ilícita e fica válida como teaser. Particularmente, não acho a melhor técnica publicitária, embora ela seja funcional em alguns aspectos. Tá? Essa ideia do carro, por exemplo, não compre carro amanhã, as concessionárias estarão fechadas. Essas concessionárias estarão fechadas, elas fecham para planejamento, fecham para corte de gasto. Tá? Então, tudo isso para o empresário é interessante. E no dia seguinte ele libera a informação para o consumidor e faz com que o consumidor venha em massa para ele. Porque o consumidor ele fica aguardando a situação. E o consumidor que quer comprar um carro, que ele está disposto a comprar o carro, a hora que ele vê a mensagem, ele fala assim, ó, não vou nem procurar outra concessionária, vou aguardar essa, para ver o que essa vai trazer. Então, uma forma de chamar o consumidor, convidar o consumidor à aquisição do seu produto. Então, funcional ela é. É que talvez ela não seja tão interessante assim visualmente, tá? Então não agrade tanto no visual. Além disso, tem outro tipo que é o puffing, que é um tipo muito legal também, que é o exagero publicitário. Pouca gente fala em puffing, O senhor tá? ama falar, né, Mas professor, de publicidade, porque os seus olhos brilham quando está falando no assunto. O professor Marcelo Marcoche até fez um comentário aqui, vou jogar na tela para o senhor ver. opa, Aqui, a olha minha o tia professor coruja aí. Marcoche. Tio, Oh, muito obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado.
Obrigado. Eu adoro esse tema particularmente. Eu tenho uma paixão absoluta. Aliás, foi meu tema de pós-graduação. Eu aprofundei ele no mestrado também, na minha dissertação de mestrado, tudo sobre publicidade. Eu tenho Olha, paixão parabéns. absoluta por publicidade. Eu acho fantástico esse convencer o consumidor para adquirir algo que às vezes ele nem precisa. Na verdade, a maioria das vezes ele não precisa, né? Porque tirando comida, todo o restante é um pouco supérfluo, né? Sim, É o sim, é irmão quase verdade. gêmeo do professor Nelson, que apareceu aqui. Olha aí, Oh, mas mais eu um sou mais irmão. legal que o Nelson, hein? Eu sou a versão aprimorada, tá? O Nelson é o Oh, rascunho. O irmão mais velho é sempre o rascunho, tá? Eu sou o mais bonito da família. a Edith é da minha classe, a Edith é da minha classe, e a gente nem pode falar isso, professor, senão um ponto negativo venha. Não, não pode. Daí vocês me A falam gente, que eu falo com a minha mãe. Eu recorro à instância superior aí. Eu falo com a mãe, resolve tudo. ai, A minha ai, tia coruja aí. nossa tia, olha, ele é lindo, e os olhos azuis. Eita, agora o professor Nelson ficou com ciúmes, total. O professor Nelson agora. Já era, perdeu. Bom, vamos lá. O, o que eu estava falando, puffing. Puffing é o exagero publicitário. O puffing é aquela situação em que a publicidade ela é mentirosa. Ela vem mentindo para o consumidor, mas ela mente tanto, ela mente tão descaradamente que ela não é ilícita. Por quê? Porque ela cativa o consumidor por uma mensagem absurdamente mentirosa, que o consumidor consegue olhar para a mensagem e falar assim: ah, ela é mentirosa mesmo, é um exagero. Por exemplo, um carro que vira robô. Tinha um comercial da Volkswagen bem antigo que eu achava, não sei porquê, eu era moleque, né? Eu adorava, achava o máximo aquele comercial, que era um menino jogando pedrinha na janela da namorada, para a namorada vir, e de repente voa a roda do carro. Aí falava assim: é mais que seu carro, ele é seu amigo. É muito mentiroso. Nenhum carro consegue jogar a roda na janela dos outros. Aliás, ia ser muito legal, mas infelizmente não joga. Assim como tinha um da Citroën, se eu não me engano, que o carro virava um robô e começava a dançar. É muito mentiroso. Qual o problema do Puffin? Onde que o Puffin começa a gerar algo ruim, algo que acaba prejudicando o consumidor? Quando essa mentira não é perceptível. Quando eu não consigo olhar para a mentira e falar assim, isso é mentira. E aí tem aquele caso das Casas Bahia, que vocês devem ter visto, do quer pagar quanto, ou quer pagar como. Foi, O quer foi pagar quanto, verdade. eu acho meio puff. Eu vejo muito claramente como exagero, porque é óbvio que a empresa não vai vender pelo que eu quiser pagar. E eu gostaria muito de ir lá comprar a cozinha completa e pagar R$ 10, como aconteceu de fato com o promotor que entrou com o processo. Mas é um puff, é um exagero. Só que ele está numa linha muito próxima da realidade. Agora, mais grave ainda é o que é pagar como. Porque o como, a forma de pagamento, isso é perfeitamente negociável. Então, se eu chegar lá e falar assim, eu quero pagar em 24 vezes, eles têm que cumprir. Por quê? Porque a publicidade vincula, perdão, a oferta. Então, toda vez que eu faço uma mensagem publicitária, eu estou me comprometendo a cumprir o que está falando naquela mensagem. E isso é um perigo. Se eu chegar lá e falar, quero comprar em 60 vezes, aliás, fazer um financiamento bancário, quero comprar um celular e eu quero pagar esse celular no meu celular Minha Vida, em 42 anos. Tá? Pode fazer isso? Pode. A mensagem publicitária falar, quer pagar como? Eu quero pagar em 42 vezes. Tá? Isso é um problema. Por quê? Se eles não cumprirem, ela é enganosa. Se ela for enganosa, judicialmente é possível forçar o cumprimento dela pela falsa veiculação de informação. Professor, o professor Marcelo Marcotti está com uma perguntinha aí na tela. Tá, mensagem subliminar que leve ao consumidor pode ser considerada abusiva. Normalmente a subliminar ela é enganosa. Só que qual o problema da mensagem subliminar? Você fazer a comprovação disso. O Código de Autorregulamentação Publicitária, ele tem um comando expresso falando que não se reconhece como válida a mensagem subliminar. Válida no sentido de ausência de estudo científico para comprovar que ela é prejudicial ou que sequer ela existe. Então, isso é um problema muito grave que a gente tem, porque, embora a publicidade oculta não possa ser permitida,
A subliminar não há estudo científico que comprove o efeito dela. Então, judicialmente, eu não consigo enquadrar em nada. Eu não consigo pegar em ponto nenhum. Não consigo falar que ela é enganosa ou que ela é abusiva, mas eu veria ela como enganosa em si, porque ela leva o consumidor a adquirir algo que não deseja. A abusiva ela tem um quê de ofensa a princípios morais. Porém, daria para imaginar que é uma prática abusiva, tá? É diferente de falar em publicidade abusiva. Ó, professor Marcelo Marcotti, hoje super participativo. O Marcelo tá terrível hoje. Mandando ver. Está convidado o professor Marcelo para fazer mais um bate-papo universitário, viu? Com certeza. Quando a concessionária não sei que vai pagar as 3 primeiras parcelas do carro, posso comprar em 4 vezes? Aí é sacanagem também. Na verdade, quando eles fazem esse anúncio, eles têm um plano já de parcelamento que eles costumam veicular na própria mensagem publicitária. A rigor, também não se pode, mas aí é uma visão particular minha, tá? Existem posicionamentos de sentido diverso. Eu não vejo possibilidade de deixar o fornecedor descoberto, porque isso seria uma clara má-fé do consumidor. O consumidor vai lá e fala, eu quero comprar esse carro, então já que vocês vão pagar as 3 primeiras, melhor do que em 4. Ele quer parcelar em 2. Pronto, fica mais tranquilo ainda. Ou seja, vai levar o carro de graça. Isso seria uma má-fé do consumidor, isso não poderia ser protegido, nem em 4 vezes poderia ser protegido. Tá? Então ele realmente, como que eu vou falar? Não teria guarida do Código de Defesa do Consumidor, não teria guarida do Judiciário para conseguir fazer cumprir essa possibilidade. Porém, essas publicidades, via de regra, elas têm a informação de quantas vezes ele pode parcelar, por exemplo, uma entrada mais 42 de, sei lá, R$600, e a concessionária paga as 3 primeiras. Tá? Então já vem com um plano pronto. E isso é veiculado. Mas se não vier veiculado, tem que guardar a razoabilidade. Eu não posso fazer um parcelamento que coloque também o fornecedor numa desigualdade ou numa injustiça muito grande. Até juntando com o caso das Casas Bahia, do quer pagar quanto, se eu chegar lá e falar, eu quero pagar R$10 em toda uma cozinha, eu quero levar a loja inteira por R$10, eu estou colocando o fornecedor numa desvantagem absurda, em algo que fica evidente que não é. Todo mundo sabe que R$10 naquele monte de coisa é impossível de pagar, até mesmo levar uma geladeira por R$10. Mas a publicidade em si, ela vincularia, não quer pagar quanto, é que é um puff. Assim como essas 3 parcelas. Eu tenho 3 parcelas pagas de um financiamento longo, do financiamento que eles propõem, ou minimamente próximo do que eles propõem, do que é o normal. Ninguém parcela um carro em 4, 5 vezes normalmente, né? A pessoa chega lá e passa no débito, que é uma coisa louvável, ou então parcela e perder de vista para a vida inteira. Acho que o professor Marcelo Marcotti queria, que ele já, se falasse aí, ele já ia lá parcelar em 4. Com certeza, eu iria também, viu? Na maior alegria. Ele colocou aí, a ocultação por si só já demonstra a má-fé. A ocultação da informação em si, de uma certa forma, sim. Mas você não pode se valer de torpeza também para lograr êxito, tá? Para você conseguir passar a perna, tipo, o fornecedor tentou te passar a perna e você vai lá e passa a perna no fornecedor. Não é essa a ideia. Na verdade, a gente tem um princípio dentro da defesa do consumidor, que é o princípio da harmonização nas relações de consumo. E isso ele vem como não só um princípio, como uma norma de conteúdo programático em que se deve promover a harmonização sempre que possível. Vai ter mais uma pergunta aí. Pepo e as propagandas, publicidades, Dona Cláudia, que a imagem é diferente do produto entregue. Mostra uma imagem com itens que não são entregues. A propaganda depende. Se você está falando, por exemplo, daquela questão do McDonald's, que a gente vê aquele lanchão bonito, fala, eu quero aquele lanchão ali, aí ele vem macetado, tá? Na verdade, não é enganosa, porque o lanche ele tem todos os itens necessários que são anunciados. Tem uma foto meramente ilustrativa. Tem até informação na foto, tá? Fora isso, se eu anuncio, por exemplo, um combo, e nesse combo eu coloco adereços adicionais,
esses adereços têm que acompanhar sim aquele combo, aquele conjunto do produto. Então, vamos imaginar que eu anuncie, por exemplo, a cabeça do Capitão América e do Homem de Ferro, e aí eu tenho que e acrescento algumas outras coisas aqui no fundo, um pôster, por exemplo. Os E eu não mitos. faço não ponho a informação de que o pôster não acompanha, seria enganoso sim, teria que acompanhar o pôster, ficaria vinculado. Entendi. Professor, e quando as pessoas identificam essa publicidade enganosa, né? Onde que elas têm que recorrer? Para que órgão que elas vão denunciar? Onde que tem que ir? Tá, então a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê é filmar ou então pelo menos pegar um print, tirar foto daquela publicidade. Você tem que salvar ela com você. Porque a publicidade ela é muito dinâmica. Um dia ela tá lá, outro dia não tá mais. Depois disso, você pode recorrer ao juizado especial civil, dependendo do valor do produto em si. Você pode também levar sua reclamação para o PROCON. O PROCON faz um serviço bem bacana. Embora o PROCON não vá forçar o cumprimento da publicidade, o PROCON vai tentar conciliar o consumidor com o fornecedor e, além disso, entra na estatística do PROCON e o PROCON toma medidas administrativas para repressão dessa prática. Agora, o consumidor individualmente considerado, ele tem que recorrer ao judiciário. Tá? Ele vai tentar um contato por telefone, tentar barganhar, mas se socorrer mesmo seria do judiciário individualmente considerado. Se esse consumidor ele quiser levar isso à frente para um nível maior, tá? Numa defesa coletiva, ele pode fazer uma reclamação junto com o Ministério Público. O Ministério Público pode levar isso para uma ação civil pública, visando constranger aquela publicidade, tirar a publicidade, reparar quem foi enganado, reparar as pessoas que sofreram o abuso, tá? Para quem for destinado ao abuso em si. E também é possível a denúncia ao CONAR. Tá? O CONAR ele é o órgão que regulamenta, acaba regulamentando a publicidade, e o CONAR ele tem um poder de aplicar sanções sobre a publicidade. O CONAR ele não manda indenizar o consumidor, não manda cumprir a publicidade, mas ele atua no sentido de cessar aquela publicidade que é enganosa, mandar corrigir a publicidade. É super comum, até recomendo que vocês consultem o site do CONAR. O site do CONAR tem os julgados dele. Então a gente vê várias coisas, como por exemplo, aumentar o lettering, aquelas letrinhas que aparecem no comercial, aquelas coisas que não dá para você ler normalmente. O CONAR ele é muito atuante, então ele verifica, por exemplo, que o lettering é pequeno demais, ele manda aumentar. O maior problema é a falta de regulamentação que a gente tem com certos aspectos. Por exemplo, o lettering. Não existe uma regulamentação de qual seria o tamanho adequado. Até porque esse tamanho ele vai variar se eu tenho uma TV de 100 polegadas ou de 10 polegadas. Tá? Se eu estou numa TVzinha, a letrinha naturalmente fica menor. Então eu teria que ter um tamanho de letra com relação à imagem transmitida. Isso naturalmente vai comportar uma variação de acordo com a sua TV. Só que a gente não tem uma regulamentação sobre isso. Tem que ter 12, 20 pontos para ser elegível. Então, como a gente tem um contrato, a gente tem uma regulamentação que já permite, já tem um número mínimo que é de 12 pontos na letra. Então, aquele contratinho de banco que vem aquela letrinha minúscula já é uma coisa meio questionável. Tá? Tem mais uma dúvida? Professor, e assim, qual o órgão que seria para criar esse tipo de regulamentação? Qual seria o órgão? Na verdade, é lei, né? O ideal seria legislativo, Câmara e Senado. Seria para poder. O ideal seria fazer lei mesmo, porque decreto já não daria muita importância, ou uma regulamentação técnica também não seria tão relevante assim, pela ausência de lei. A gente carece muito de uma lei que regulamente esse aspecto de uma forma específica. O problema que tem, e até imagino que seja por isso que o legislativo não se move muito para fazer uma lei nesse sentido, é que como a tecnologia avança muito rápido e as práticas comerciais são muito dinâmicas, a partir do momento que eu crio uma lei, se essa lei não for bem feita, tá, bem conduzida para ter um comando um pouco aberto, ou que permita a modificação, eu acabo prendendo muito a atividade comercial. E isso começa a agir como uma limitação muito grande. Não entendi a diferença entre propaganda e publicidade.
propaganda é para divulgação de ideologia, tá? Uma propaganda religiosa para divulgar uma fé, uma propaganda política para divulgar a ideologia de um candidato, de um partido, a publicidade para comércio, para promover um determinado serviço ou um produto que eu queira vender, que eu queira comercializar, tá? A diferença básica é essa. Com relação à propaganda, para citar exemplos históricos bem relevantes que a gente teve eventualmente a propaganda da igreja, tá? Que foi massiva na época em que a igreja estava em expansão, a igreja católica, tá? Que eu digo. Hoje em dia, na verdade, qualquer religião, qualquer fé costuma fazer a sua propaganda, justamente naquela ideia de atrair mais fiéis para aquela ideologia. Entendam que nenhum culto religioso, nenhuma fé em si quer vender produtos. A ideia não é essa. Embora existam questões de se vender, de se pagar dízimo ou vender algum produto religioso, não é para isso que a propaganda religiosa é feita. Propaganda religiosa, vocês podem até ver o cunho da propaganda, ela é sempre na pregação da palavra, da ideologia, do dogma em si. E outro exemplo de propaganda também que não dá para a gente desconsiderar, embora ela seja triste, tá? Mas não dá para a gente desconsiderar pela força dela e pelo uso de técnicas muito avançadas, é a propaganda nazista. A propaganda nazista, quando existiu, imaginem, ela convenceu não só uma nação, como toda uma legião de seguidores do nazismo. O nazismo, vocês sabem que foi nazismo, né? Com toda a gravidade das alegações, foi a propaganda que fez convencer um povo, toda uma nação, de que aquela medida era necessária, aquela medida de perseguição, tá? E isso é feito com uma técnica argumentativa que vocês já devem ter visto várias vezes na TV, não só na política, como em vários outros meios, que é a técnica de criação de um inimigo comum. Tá? Eu faço um argumento com a criação de um inimigo, eu crio um inimigo para unir as pessoas ao meu redor com a ideia de combater aquele inimigo. Então imaginem, vou dar um exemplo para vocês do nosso país. Tá? O nosso país ele teve uma época que falava assim, o nosso país é o único que tem slogan, né? Que é uma coisa muito legal, né? Não pode ter slogan, mas tem slogan. Tá? Falava, Brasil, país contra a pobreza, contra a miséria. Por quê? Porque o nosso inimigo é a miséria. E o povo se une com o governante, por quê? Porque quer acabar com a miséria. Pô, que inimigo filha da mãe aí a miséria. Tá? Então a ideia da criação de inimigo, que foi feita na propaganda nazista, ela é extremamente engenhosa, tá? É extremamente engenhosa porque ela faz com que as pessoas, todo mundo procura culpado para tudo, tá? Eu chuto a cama, eu procuro um culpado para ter chutado a cama. Qual a culpa do negócio? A luz apagada. Pronto, já arrumei um culpado. Por quê? Porque a culpa não é minha. Nunca pode ser minha. A gente tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade de assumir a culpa das coisas. E a culpa é nossa, a gente joga em quem a gente quiser. A ideia de criar o inimigo é justamente essa. Eu crio o inimigo, jogo a culpa nesse inimigo e vai todo mundo matando o inimigo. Tá? A ideia funciona muito bem. E a propaganda ela é baseada justamente nessa divulgação de ideologia. E para divulgar a ideologia, o nazismo se valeu, naturalmente, dessa criação do inimigo comum. Tá? Que é uma coisa bem absurda. Verdade. Vamos lá, vemos muitos anúncios de lojas do Instagram que não anunciam o preço daquilo que vendem. Usam o famoso valor inbox. Essa prática viola a obrigação de anunciar o valor em local visível, como ocorre nas lojas físicas. Marcelo, eu odeio esse negócio. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma visão muito liberal das coisas. Viola, para te dar a resposta adequada, para te dar a resposta majoritária, viola, tá? A ideia seria que o valor ficasse estampado claramente junto com o produto, tá? De forma ostensiva para que o consumidor não tivesse problemas em identificar qual o valor e não perdesse o tempo dele, não desviasse o tempo dele das atividades padrões para poder pesquisar o preço. Mas, particularmente, tá? Minha opinião pessoal, eu não vejo isso como algo tão grave. Eu não acho isso um problema a ser considerado, até porque eu
tem uma visão muito liberal, como eu já falei, com relação à proteção do consumidor e com relação a essa divulgação do marketing. Eu acho que proteção demais atrapalha o desenvolvimento mercadológico. E eu acho que o mercado ele se desenvolve sozinho para certas práticas. Se eu não quero perguntar o preço no inbox, eu naturalmente não vou comprar daquele fornecedor. Aquele fornecedor naturalmente vai ter que adotar outra medida. Mas é minha visão particular, tá, gente? Eu sou aquela pessoa que vai no mercado, vê que o feijão tá caro, compra lentilha, tá? Porque eu não sou obrigado a comprar o feijão. Ninguém tá me obrigando a comprar o feijão. Se eu acho que ele tá caro, eu não compro. Mas sou eu, tá? A resposta para a sua questão, a resposta correta para a sua questão é não pode colocar sem o preço lá estampado. O preço tem que estar junto com o produto, junto com o serviço. Vou lá, anuncio um serviço de, sei lá, solda. Eu tenho que falar quanto eu cobro para o serviço de solda. Ou um serviço de piso, quanto eu cobro por metro quadrado lá do piso instalado. Tem que informar isso, tá? É que eu acho que se a gente se preocupa com certas coisas, com pequenas coisas, o direito ele acaba não avançando. A proteção excessiva ela acaba barrando criações de mercado ou práticas de mercado que prejudicam, de uma certa forma, o desenvolvimento econômico. Tá? Mas é minha visão particular. Tá? Não vou falar para você, siga a minha visão. Eu gostaria, tá? Mas como eu ainda não virei ditador... Ô, professor, o senhor comentou de alguns tipos de publicidade, né? Na sua opinião, quais os tipos mais recorrentes? Merchandising, aparece muito merchandising, lícito, né? Tipo lícito é o merchandising. O puffing aparece bastante, tá? Embora cada vez mais eu tenha visto menos puffing. E fora isso, o padrão mesmo, de anunciar só o produto de uma forma simples. Olha, esse é o celular novo, só uma demonstração simples. Práticas que a gente vê menos é o puffing, tá? Não puffing não, desculpa, o teaser. Teaser é uma coisa que a gente vê com uma certa raridade, até pela dificuldade de fazer ele para produtos e serviços, tá? Cinema é só teaser. Cinema você vê muito teaser, mas uma quantidade absurda, porque cada filme que lança tem o trailer. No Netflix, quando vocês entram na Netflix, vocês conseguem ver trailer de cada filmezinho, cada sériezinha. Por quê? Porque é a chamada típica do cinema, tá? Ou de séries, do que for, a chamada típica é o teaser. E uma que a gente vê muito pouco, até porque o Brasil regulamenta demais, é a publicidade comparativa. A publicidade comparativa é aquela em que eu coloco 2 produtos ou mais produtos e comparo um com o outro. No Brasil, para isso ser permitido, ele tem que ser feito de uma forma bem clara. Então, eu tenho que comparar funcionalidades. Por exemplo, esse microfone promete fazer isso, isso e isso. Aí, esse aqui já tem a capacidade um pouco menor para isso, isso, isso. E eu comparo as marcas. Coloco as marcas e falo das especificações técnicas de cada um. Não é usado porque o anúncio fica chato, tá? A mensagem fica chata. Vocês já devem ter visto o teste cego da Kaiser, que saiu com aquele ator Humberto, não sei das quantas, não lembro o nome dele agora. Um que fez uma da Caru. Eu sou noveleiro, assim, tá? Eu não sou noveleira. Humberto Martins, lembrei, Humberto Martins. Ele fez uma publicidade que era um teste cego da Kaiser, em que eles faziam vários testes espalhados pela cidade, acho que era por São Paulo até, e as pessoas iam experimentando cervejas e falando qual que gostava mais. E aí chega no final, é um anúncio bem chato, tá? Vocês vão assistindo, vocês vão, tá, e daí? Quando chega no final, que é aquela expectativa de, nossa, eu vou saber qual que é o favorito. Empate técnico. E aí você fica com aquela cara de bolacha lá, e daí? Eu perdi 10 minutos ou 1 minuto da minha vida assistindo esse comercial. 1 minuto nesse comercial é muito longo, tá? É chato pra burro. Terminou esse comercial todo para você falar o quê? Empate técnico. Ou seja, todas as marcas são boas. Todo mundo gosta de tudo. Ou seja, duas uma, ou provou que o consumidor de cerveja não sabe o que quer, tá? Ou então que é tudo igual. Não acrescenta nada. Onde que a gente vê a publicidade comparativa bem divertida de assistir e completamente abusiva, tá? Em países que têm uma sistemática mais liberal. Estados Unidos é padrão nisso aí.
Aquela publicidade vocês já devem ter visto também, antiga pra burro, que o menininho vai lá, pega 2 latinhas de Coca-Cola, põe as 2 latinhas de Coca-Cola no chão, sobe em cima das latinhas de Coca-Cola e aperta o botão da Pepsi. Isso é completamente proibido para o nosso sistema. Por quê? Porque o nosso sistema fala, publicidade tem que trazer informação para o consumidor. Se a informação não presta, se a informação não é boa para o consumidor, não pode fazer. Ela é ou abusiva ou ela vai ser enganosa, tá? Vai cair em algum ponto. Nesse caso seria abusiva. Por quê? Porque eu só estou ofendendo a outra marca. E quando eu ofendo a outra marca, de uma certa forma, eu ofendo o consumidor que gosta daquela marca. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Até convido vocês, se vocês tiverem interesse, no YouTube tem um que é muito legal, é o mais legal de todos, tá? Que é o Rap da Ford. Vejam o Rap da Ford. É o comercial inteiro, um povo com o jaleco da Ford, tudo, vestido como se fosse tipo cientista da Ford, com carro, com mulher, com corrente de ouro, cantando um rap. E o rap inteiro, eles falam que o luxo todo é com o dinheiro de vocês consumidores, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele canta uma música falando que eles estão vendendo um carro fraco por um preço mais elevado e vivem bem às custas do dinheiro do consumidor, que é trouxa. A grande verdade é essa. Quando você assiste, você dá risada enquanto você está assistindo, mas quando termina, você fala assim, eu sou um burro mesmo. Você fica com essa coisa na cabeça, de que você não tem inteligência para comprar um carro bom. E aí vem o anúncio da Nissan em seguida. E termina com o anúncio da Ford e mostra a chamada da Nissan como se fosse uma outra mensagem, só que é um contexto só. Termina o rap da Ford, no ato seguinte vem lá, carro da Nissan 1.6 mais forte, bababá, e explica o carro. E você fica com aquela sensação de, nossa, fui trouxa, comprei Ford, tá? Viu, Nelson Esperança? Fala um pouquinho do seu canal, professor, aí pro povo já deixar o like lá, curtir, se inscrever. Beleza, eu tô com o canal, comecei aí durante a quarentena, em casa a gente começa a fazer coisas malucas. Eu fiz um canal no YouTube justamente para trazer, né, esse conteúdo jurídico, vou fazer chamadas curtas. Eu comecei com aulas mesmo, pegando o tema inteiro lá, daí tem uns vídeos um pouco mais longos lá, com aula mesmo, e a ideia é também fazer chamadas mais curtas, com temas curtos. A ideia é divulgar justamente informação, né, ficar famoso, virar youtuber, olha que legal, ganhar do Whindersson Nunes. Mas se vocês puderem lá dar um joinha lá e se inscrever no canal, eu agradeço muito, fico muito feliz, tá? Porque eu sou uma pessoa muito carente, tá? Eu só não durmo na praça, mas eu sou um cara carente. Deixa o nome aí, como é que é? Professor Pepo, né? Isso, é prof.espaço-pepo. Pepo com 2 P's. Mas o senhor tem um apelido de Pepo, professor. Colocaram esse apelido vergonhoso na minha pessoa, tá? Na verdade, foram meus alunos de Peruíbe, já até se formaram esses alunos que acabaram com a minha imagem. Na verdade, eu entrei numa sala de aula um dia, fui fazer um comentário com um aluno que ele era parecido com um ator famoso, que é o Nicolas Cage. Eu falei, nossa, você é a cara do Nicolas Cage. Ele falou, tudo bem, professor, você parece uma Peppa. Pronto, aí eu virei a Peppa Pig para sempre. Aí, graças a um colega lá da faculdade de Peruíbe, começaram a adaptar isso para Pepo. Olha. E aí eu parei de ser a Peppa, pelo menos, passei a ser o Pepo. Pepo, já ficou melhor, né, professor? É uma coisa muito triste. Mas já virou meu nome. Não tem mais nome. O professor Nelson, quando me mandou, deu lá Guigui. Aí eu, Guigui? Aí ele, não, Mara, é que eu chamo ele de Guigui. Tem mais um apelido. Além de Pepo, tem Guigui, né? Tem o Guigui também. O Guigui é o apelido de infância. Meu irmão não conseguia falar meu nome, e aí ele só chamava de Guigui. Quando era pequenininho, e ficou, a família inteira chama de Guigui. Olha, não, o professor Nelson é excelente, ele não tem apelido, não tem meme, nunca colocamos apelido nele, ele não fala muito, ele fala pouco. Fala pouquíssimo. Os colegas aí de sala aí que possam escrever aí, viu, professor? Fica tranquilo, o senhor não tem apelido nenhum, imagina. A única coisa que assusta é quando ele começa a mandar áudio no WhatsApp. O áudio no WhatsApp, quando você vê Nelson está gravando um áudio, você pensa, vixe Maria, só termino de escutar amanhã. Porque ele fala pouquinho, ele gosta pouco de falar. Uma figura, viu? Essa raríssima. Professor, na sua opinião,
como fugir desse tipo de publicidade? Né? Porque acho que não tem como fugir, na minha opinião, mas deixa suas dicas aí para nós, para quem está nos Então, ouvindo. isso que é o mais interessante, tá? Publicidade enganosa ou publicidade abusiva, a gente não foge. Por quê? Porque a gente não pode ter censura. Brasil é um país que repudia a censura acima de qualquer coisa, tá? Porque a gente vem de uma herança da ditadura militar, e essa herança da ditadura militar marcada pela censura, ela fez com que o povo em si criasse uma ojeriza, a ideia de censura. E a censura ela é completamente reprovável. Então, a publicidade, quando ela é enganosa ou abusiva, ela é veiculada, a gente é atingido pelo dano, e depois há uma reparação. Nesse ponto, o direito do consumidor ele não consegue exercer a ideia de prevenção que é natural dele. Ele só faz a repressão. Então a gente vai sofrer isso. Depois de sofrer ou de verificar a existência de uma publicidade abusiva ou enganosa, a gente corre para o CONAR, faz a denúncia. Qual o problema da denúncia para CONAR? Tá? Você tem que pôr seu nomezinho lá, tá? Tem que se É, identificar. Denúncia entendi. anônima não tem. Tá? Mas É. você faz a sua denúncia, vai lá no Ministério Público também, se quiser, faz a sua denúncia. O Ministério Público já é mais sigiloso, ele consegue dar uma segurada no seu nome lá para não matarem você. Não, tô brincando, ninguém vai fazer isso, tá? Não chega nesse ponto. Ai, eu já estou rindo com a mensagem do professor Marcelo Marcotti. Hoje ele está Eu tô super bem. participativo. Olha lá, olha, professor. Olha Olha, isso. Marcelo, eu entendo que é publicidade enganosa sim, tá? Isso aí é uma sacanagem que fazem, não tem essa estrelinha aí. Os palmeirenses que me perdoem, tá? Mas pelo pouco que eu entendo de futebol, pelo que eu entendi, não teve esse mundial, não. Não teve justificativa para essa estrela falsa aí, não. Seria uma publicidade enganosa, sim. Olha só, tá vendo, professora? Olha, obrigado, viu, professor Marcelo, pela sua participação, por estar interagindo conosco. É uma Com honra para nós, certeza. né? Então, professor, então essas são as nossas, os seus, né, as suas dicas, as que nos deu. Eu acredito que só uma hora, né, não é o suficiente para explicar tudo, né? Sim, sim. Mas foi muito importante. Olha lá o professor de novo lá. Exato, exato. Concordo com você, Marcelo. Censura jamais. Censura é inadmissível. Censura Muito a gente bom. não consegue conceber. Na verdade, o único problema, a única questão que a gente tem é o viés reparatório da legislação mesmo. Preventivo, nesse caso, está mais na educação, na conscientização, na informação para o fornecedor mesmo, do tipo de prática que ele pode ou não, na boa conduta do publicitário em saber o que é ilícito e o que não é, boa fé. A boa fé que, infelizmente, anda um pouco em falta, mas há de melhorar, né? Eu sou um otimista. É verdade. Eu lembro que você falando de propaganda e publicidade, o que ficou na minha mente foi a do iFood no Big Brother Brasil. iFood! Nossa, Aí, nossa, aquilo ficou. Quando eu vi o negocinho do vinha aquele som iFood, e eu falava, nossa, como fica na mente da gente, né? nem falha. E quantas vezes, depois de ouvir isso, durante que você estava assistindo Big Brother, não dava vontade de você pedir um iFood? Você pensava em pedir comida, você já ia no aplicativo do iFood, porque aquilo fica na sua cabeça. Fica Fica. marcado. Um dia a gente pode fazer um teste, se vocês quiserem. Eu falo de outro tema e durante o tema eu fico usando o mesmo exemplo. Daí a gente faz um intervalo, vocês vão ver como aumenta o consumo. Uma vez eu fiz isso numa faculdade que eu dei aula e no meio da palestra eu dei um intervalo para continuar depois. Nesse momento do intervalo, os alunos eles tiveram um consumo absurdo do produto que eu ficava falando o tempo inteiro, que era Coca-Cola no caso. Fiquei falando Coca-Cola, 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 o pessoal foi tudo comprar Coca-Cola. Voltou todo mundo com a coquinha na mão lá. Não trouxeram nenhuma para mim. Estão tudo reprovado. Olha aí, tá vendo? Vamos sim, professor, vamos fazer esse teste assim, o senhor já se sinta convidado, né? A Fechou. Edith está mandando muito boa live, parabéns, professor Pepa, Eliamara, obrigada, Oh, muito Edith, um beijo. obrigado. Vai Valeu, estar Felipe. convidada para participar com a gente aqui ao vivo em um dia desses. Professor, já chegamos a 55 minutos da nossa live. Oh, Nossa, muito bom, bastante pessoas perguntando, não dá para responder tudo.
Depois, se eu puder dar uma passadinha lá na página do Facebook do Bate-Papo Universitário e deixar lá suas respostas, né? Para quem estiver Com perguntando, certeza. que a gente sabe que a vida do senhor também é bem corrida, né? Então, eu queria que o senhor deixasse aí suas considerações finais, né? Falasse, fique à vontade aí para comentar. O senhor fala pouco, o senhor não fala muito, não, a menos do Nelson. Eu sou o resumido da família. Ai, Então, tadinho do professor Nelson. em considerações finais, o que eu penso que todo mundo deve fazer, tá? Na verdade, a primeira recomendação: reparem nas publicidades. Dediquem o tempo de vocês, quando vocês estiverem assistindo uma TV, a não desligar no intervalo. Pelo menos um intervalo ou outro. Eu sei que o intervalo é a pausinha para pegar uma comidinha, para ir no banheiro, mas aproveitem o intervalo um ou outro e comecem a olhar a publicidade com atenção, para vocês verem como que isso se desenvolve, como que essa mensagem é veiculada, quais são as técnicas utilizadas. Reparem nas cores, tá? Como as cores influenciam em algo. Procurem ter um olhar crítico. Sempre que vocês perceberem uma má publicidade, uma técnica ruim, algo que aparentemente seja ofensivo, façam a denúncia no CONAR. É importante fazer essa participação como cidadão, tá? Trazer essa informação. Só deixo um único pedido para finalizar isso, tá? Não sejam melindrosos, tá? Nem tudo que parece ofensivo realmente é. O fato de na publicidade aparecer uma mulher loira ao fundo não significa que há está em detrimento, ou seja, ofensivo contra a mulher loira só porque ela foi colocada ao fundo da imagem, tá? É diferente de você colocar, por exemplo, uma pessoa e criar uma situação na publicidade de ofensa àquela pessoa. Só para citar o último exemplo, eu prometo é o último, tá? E vocês já podem ir dormir no sábado de vocês. Tem uma publicidade de carro, eu acho que é da Citroën, em que, na verdade, a publicidade não tem tanta graça assim, mas é um cidadão correndo com o carro e ele é parado pela polícia. No momento que ele é parado pela polícia, o policial está preenchendo a multa e ele está narrando sobre o carro, falando que o carro corre muito, que o carro é legal, tudo. Até aí, tá uma mensagem normal. O policial vira e dá uma multa para o cidadão pega a multa, dá um tapa na barriga do policial, sai com o carro a milhão e joga a multa pela janela. Então, esse tipo de desconforto, só de eu estar narrando para vocês, eu imagino que vocês já tenham ficado com aquela coisa de, nossa, isso é errado, tá? Bateu esse isso é errado, sinal que aquela publicidade ela tende a ser abusiva e façam a denúncia. Tá? Ainda que a denúncia de vocês não dê efeito, porque o CONAR pode ser que entenda, o CONAR ele é muito permissivo aos olhos do direito, tá? Aos olhos do publicitário é praticamente o paladino da justiça para o publicitário. O CONAR ele tem uma equipe muito boa para avaliar, então façam a denúncia, tá? Questionem isso, porque é interessante, é importante marcar justamente a violação dos direitos do consumidor para que a gente tenha cada vez mais um sistema harmônico. A ideia não é proteger o consumidor como um coitadinho. A ideia não é punir o fornecedor como um grande vilão. A ideia é que os dois caminhem juntos e a gente tenha um comércio contínuo e sadio. Porque se um lado da moeda falha, se um deles para de retroalimentar a economia, o país todo entra em decadência. Tá? Então a ideia é justamente adotar uma postura que contribua para o mercado, contribua de uma forma positiva, tá? Verificando erros, dando informação. Sempre que alguém perguntar para vocês também, poxa, indica lá meu canal. Brincadeira, gente, é só isso, então. Obrigado, Eliamara, obrigado pela oportunidade, adorei estar aqui, espero voltar mais vezes. Com certeza, já se sinta convidado, professor. As portas estão abertas, como o professor Marcelo Marcoche, os outros professores, o professor Nelson também tem que voltar aqui. Esse eu não conheço. Pela...
Eu acho que você é um pouco negativo. Meu maninho, pô. Professor, muito obrigado pela sua participação no bate-papo universitário. Como eu já disse, vou repetir, as telas estão abertas, não dá para falar porta, né? As telas estão abertas. O senhor pode voltar mais vezes, tá bom? Muito Eu obrigado. agradeço a todos os participantes, todos os telespectadores por estarem nos assistindo. Foram muitas perguntas, não deu para jogar todas na tela. Agradeço de coração. E sábado que vem nós temos uma convidada muito especial, é Marta Virgini. Como estudar certo para concursos públicos. Não percam, hein, gente? Não perca essa live, que vai ser de muito, muito, muito importante para nós. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.